Os testemunhos de alguns autores que deploraram a mudança sentida no seio das igrejas descrevem a sua condição naquele tempo. Em 1844, o órgão Paladino Cristão falava nos seguintes lamentosos termos, abre aspas, em todas as direções ouvimos o doloroso som trazido por todas as brisas do céu, enregelantes como as rajadas dos ventos dos icebergs do norte, apoderando-se como pesadelo do peito dos tímidos e sorvendo as energias dos fracos, de que a tibieza, a divisão, a anarquia e a abominação da desolação estão assolando as plagas espirituais. Fecha aspas. Também em 1844, o telescópio religioso empregava a seguinte linguagem, abre aspas, nunca testemunhamos um declínio tão geral da religião como agora. Na verdade, a Igreja devia despertar, investigar a causa desta queda, desta tibieza, desta angústia, porque a deve considerar como aflição todo aquele que ama verdadeiramente a Sião espiritual. Quando nos lembramos de quão poucos e raros são os casos de verdadeira conversão e a impenitência e dureza dos pecadores são quase sem par, involuntariamente exclamamos: Deus se esqueceu também de ser Pai? Fechou a porta da misericórdia aos seus filhos? Fecha aspas. Por esse tempo, eram feitas nos jornais religiosos convites de jejuns e períodos de oração para a volta do Espírito da Verdade, que eles chamavam Espírito Santo. O próprio Sun, de Filadélfia, publicou o seguinte em novembro de 1844. Abre aspas. Os abaixo-assinados, ministros e membros de várias denominações de Filadélfia e arredores, crendo solenemente que os presentes sinais dos tempos, a saber, a penúria espiritual das nossas igrejas em geral e os extremos males do mundo que nos rodeia, parecem clamar alto a todos os cristãos por um período sacrificial de oração. Concordam por este meio, por divina permissão, unirem-se em uma semana de oração especial a Deus Todo-Poderoso, para o derramamento do seu Espírito Santo em nossa cidade, nosso país e no mundo. Fecha aspas. Carlos Finney, evangelista bem conhecido, disse em fevereiro de 1844, abre aspas, temos lembrado que, em geral, as igrejas protestantes do nosso país ou têm sido apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais do nosso tempo. Há exceções parciais, embora não bastem para deixar de tornar geral o fato. Temos também outro fato que o corrobora: a ausência quase geral de influência reavivadora nas igrejas. A apatia espiritual invadiu quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim o testifica a imprensa religiosa de todo o país. Em larga escala, os membros da igreja estão se tornando devotos da moda, dando mãos aos ímpios em reuniões de prazer, na dança, nas festas, etc.,
mas não precisamos falar mais sobre este pensamento. Basta o fato de que a evidência aumenta e se avoluma pesadamente sobre nós, mostrando que igrejas em geral estão lamentavelmente degenerando. Separaram-se demasiado de Deus e Ele separou-se delas. Fecha aspas. Aí está, é a imagem da besta. Está, portanto, confirmado com os fatos, com a experiência, mas, sobretudo, com o testemunho da história. Muita gente quer pregar o Evangelho, quer pregar o Apocalipse sem conhecer história. Não pode fazê-lo quem não souber história universal ou história geral. Não pode ensinar Evangelho nem Apocalipse porque vai ensinar vazio, oco. É como diz a advertência milenar: só verá Deus quem for sábio e santo. Deus não gosta de santidade burra, ignorante. Que Deus, meus irmãos, nos ilumine, principalmente agora, porque Jesus está voltando. Invisível já voltou várias vezes, mas temos de esperar a volta visível do Cristo de Deus. E para isso, vamos nos preparar. A palavra de ordem que ele nos deixou é esta: orar e vigiar. Oração e vigilância. Cuidar das coisas de Deus, porque a hora que não cuidamos, que andamos despreocupados, a bem dizer, desleixados, voltará nosso Senhor. E aí não vai adiantar dizer que eu fui ali, eu fui fazer tal coisa. Não. Fui comprar azeite, né? Como no caso daquelas virgens loucas lá da parábola. Loucas no sentido de não se cuidar, né? Elas não cuidaram, não se prepararam. Hoje, nós podemos dizer, esse azeite é o estudo, é o conhecimento. Quando nós estudamos as profecias, nós vamos nos preparando, nós vamos ficando atentos aos fatos que podem ser concretização dessa profecia ou daquela. E aí sabemos como está próxima a volta de Jesus. Não é isso mesmo? Vocês estão de acordo? Então, que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E aquele fraternal abraço.